Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Você se encontra feliz na casa do Senhor? Alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? Amém? Precisamos estar alegres ao chegar na casa de Deus. Amém? Levanta as tuas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, Deus de infinita bondade e misericórdia, nos encontramos diante da tua presença. Queremos te glorificar por essa primeira parte desse trabalho, pelos louvores que foi entoado aqui neste lugar, pelos grupos que te louvaram nesta noite, Senhor. Somos gratos a ti por tudo que tu tem feito neste lugar. Nesta noite eu quero te apresentar o teu filho, que vai estar na incumbência de estar trazendo a tua palavra nesta noite mais uma vez. Que ele continue diminuindo, Senhor, continue crescendo neste lugar, ainda nesta noite, Pai. Senhor, eu também quero te apresentar os dizimistas e ofertantes da tua casa. Que o Senhor venha repreender o migrador, devorador e gafanhoto, e aqueles que não tiverem, Senhor, que o Senhor possa abrir portas aonde não tem portas. E que o Senhor faça o sobrenatural acontecer na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E você diz? Amém. E você diz? Amém. Senhor. Deus é Deus. Poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glorificado e exaltado. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos nesta noite está alegre e está na presença do Senhor, diga glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos apresentando a sua igreja, o que Ele tem nos dado por iluminação bíblica. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagem, os 35 milagres de Jesus. E hoje estaremos ministrando sobre o 14º milagre. Estaremos falando sobre a libertação do endemoniado de Gadara. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Aleluia, grande Deus. Aleluia, grande Deus. Deus é fiel. Versículo de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 26. Aleluia, Deus. Quem achou a referência, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa. Repita comigo, estava nu. Repita comigo, estava nu. Nem vivia em casa. Repita comigo, morava na rua. Mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, gritou, prostrou-se. Em algumas traduções caiu de joelho, ou esteve ajoelhado aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentado,
e, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele. Por favor, se você tiver uma caneta ou um lápis aí em sua mão, nessa expressão legião, coloque o número 6.000. Respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estavam pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de que havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido. O texto começa dizendo que ele estava nu. Depois se encontrou com Jesus, agora ele está vestido. E em perfeito juízo, porque o texto diz que ele estava fora de si. Marcos vai falar essa expressão: estava fora de si. E ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. Olha aqui para mim. Aleluia, Jesus. Gadara é uma aldeia ou uma pequena cidade que ficava em um conglomerado de cidades chamado de Decápolis. Deca no grego é 10. Essas 10 cidades formavam esta região por nome de Decápolis. E esta cidade não é uma cidade qualquer ou uma aldeia qualquer, porque se trata de um ponto de comércio, aonde as pessoas faziam comércio ali, e para chegar em Gadara era impossível chegar ali sem atravessar o Mar da Galileia. Semana passada eu preguei a você o momento em que Jesus acalma a tempestade. Jesus dá ordem aos seus discípulos: vão até o outro lado, saiam daqui e vá até o outro lado. E atravessando o Mar da Galileia, o destino que eles deparam-se é justamente Gadara. E esta cidade, ou esta aldeia por nome de Gadara, pertencia ao Império Romano. Esta cidade aqui, as 10 cidades da Decápolis, eram cidades que já estavam acostumadas a serem dominadas. Porque quando a gente vai estudar um pouco da história de Decápolis, essas 10 cidades, a gente observa que o Império Grego já tinha dominado, a gente observa que os Seleucidas já tinham dominado, a gente observa que o Império Grego já tinha dominado, a gente observa que o Império Romano já tinha dominado,
E precisamente esta cidade, Gadara, ela tinha sido dominada por um dos generais de Alexandre o Grande. Essa cidade já estava habituada a ser dominada por alguém. Nesta oportunidade o texto diz que uma legião de demônios agora estava sob o domínio desta cidade. O texto diz que quando Jesus termina a travessia após acalmar o mar e a tempestade, a Bíblia vai dizer que Jesus pisou, o texto diz assim, e estando Jesus em terra, ou pisando Jesus em terra, quando Jesus colocou os pés em Gadara, automaticamente, aquele homem que estava endemoniado dentro do cemitério, ele sai de lá e vem em direção até Jesus. E aqui eu já quero começar a pontuar alguns aspectos deste texto e algumas aplicações que eu quero fazer aqui, irmãos. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que os demônios sentiram a presença de Jesus lá no cemitério. Jesus pisou na cidade e os demônios sentiram a presença de Jesus lá no cemitério. E o que é incrível, pastor, desse texto? O incrível desse texto é que aonde Jesus está, os demônios sentem a sua presença. Mas por que tem alguns crentes que têm trabalho de sentir a presença de Jesus aonde ele está? Os demônios estão conseguindo sentir aquilo que muitos crentes têm dificuldade de sentir num culto. E em muito nós estamos perdendo até para os demônios. Porque os demônios estão sentindo quando Jesus chega. Mas Jesus chega num culto e a igreja fica estática. Quando Jesus chega, os demônios vêm. Mas parece que quando Jesus chega num culto, a igreja que deveria se aproximar da presença dele, se afasta da presença. Não consegue se aproximar da presença. Não consegue estar perto da presença. Não parece estranho? Não parece antagônico? Aqueles que deveriam sentir a presença ficam insensíveis à presença de Deus. E a pergunta que eu faço para você esta noite é: o que é necessário para sentir a presença daquele que pisa no ambiente? Será que é necessário estar endemoniado para endemoniado sentir a presença que você não consegue sentir sem estar possesso? Será que é necessário estar atribulado para sentir a presença daquele que sem tribulação você não sente? Será que é necessário estar em guerra para sentir a presença daquele que quando você não está enfrentando uma guerra você não consegue sentir? Os demônios estão sentindo a presença de Jesus. E sentir a presença de Jesus faz eles sair de onde estão e ir até onde Jesus está. Glória a Deus. Olha para mim perto de você e diga assim para ele: não perca para os demônios. Aprenda a sentir a presença de Jesus. Diga para ele: quando sentir a presença de Jesus, não se afaste, se aproxime. O texto diz que na presença de Jesus, os demônios se prostram de joelhos. Mas os crentes têm dificuldade de ficar de joelho na presença. Até os demônios se prostram de joelhos na presença de Jesus, mas os crentes têm dificuldade de ficar de joelho na presença. Como é possível os demônios se ajoelharem e a gente não? Acredita, tem crente que chega no culto e do jeito que chega fica, porque ele
perdendo para os demônios. A Bíblia louvou o culto todo desde o início. O nome de Jesus está sendo adorado no culto todo desde o início. A presença dele está sendo invocada o culto inteiro desde o início. Jesus entrou aqui, já subiu no altar, já desceu no altar, já foi aí no meio da vida da igreja. Mas os crentes não conseguem se prostrar em adoração a ele. E eu vim aqui nesta noite dizer para você que aonde a presença de Jesus está, todos os joelhos têm que se dobrar. Dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Olha a situação deste homem endemoniado. Uma legião de demônios estão sobre ele, anjos caídos. E esta legião fazia com que esse homem adquirisse uma força descomunal, perdesse a sua consciência. E a força que ele recebia quebrava grilhões, quebrava algemas, rompia as correntes. Mas Marcos vai dizer que este homem está fora de si. E aqui eu quero entrar num ponto importante que a igreja precisa aprender. Principalmente a gente que vive no meio da evidência dos dons espirituais, irmãos. O único espírito que tira a consciência é Satanás. Tem gente caindo e levantando e perguntando: o que aconteceu? É demônio. Tem gente pulando na igreja e depois que para de pular pergunta: o que foi que eu fiz? É demônio. Tem gente rodando na igreja e depois que para de rodar: eu não vi o que aconteceu. Deus me tomou e eu não estava nessa dimensão. O único espírito que te arranca de uma dimensão a ponto de arrancar sua consciência é demônio. O homem endemoniado estava fora de si. Ele não sabia o que estava acontecendo. Depois que Jesus o liberta, é que ele volta ao seu estado psicológico normal. Não tenho nenhum problema com pular. Não tenho nenhum problema com você se alegrar na presença do Senhor. Nenhum problema. O problema é você atribuir coisas a Deus que não é de Deus. O problema é você atribuir atos ou ações que não é de Deus. O problema é você dizer que Deus está fazendo o que Ele não está fazendo. O Espírito Santo não arranca a consciência de ninguém. Eu levanto a mão e dou glória e sei que eu estou dando glória. Eu olho para você e profetizo e eu sei que eu estou profetizando. Eu olho para você e prego, eu tenho consciência do que eu estou pregando. O único espírito que leva a gente à alteração de estado de consciência são os espíritos imundos. Este homem, estado de consciência alterado. Ele não sabia o que estava fazendo. Quebrava a corrente, mas não sabia. Comia defunto, não sabia. Morava no cemitério, não sabia. Estava possesso e não sabia. Ele não sabia. Estava nu. Fazia uma confusão na cidade. Mateus vai dizer que este homem causava um alvoroço. Os demônios que estavam nele perturbavam a cidade. Os demônios que estavam nele perturbavam a aldeia. Os demônios que estavam nele atribulavam a cidade. E esses demônios que perturbavam, que atormentavam a cidade, quando vê Jesus ali, a primeira pergunta que eles fazem é: mestre, já vieste nos atormentar? Peraí, os demônios estão atormentando a cidade, estão perguntando para Jesus se Jesus veio atormentar aquele que atormenta. Você não pegou não, mas vou aplicar para você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem demônios que tiram a nossa paz, mas Jesus está chegando para tirar a paz daquilo que tira a nossa paz. Tem espíritos imundos
mundos que nos atribula, mas Jesus está chegando para tribular aquilo que nos atribula. Tem guerras que tiram a nossa paciência, mas Jesus está chegando para tirar a paciência daquilo que nos tira a paciência. Mestre, já viesse nos atormentar? Eles olham para Jesus e dizem assim: não nos lance no abismo. Em algumas traduções a expressão é inferno. Irmãos, o inferno é um lugar tão horrendo que nem os demônios querem ir para lá. Meu Deus! O inferno é um lugar tão ruim que nem os demônios querem retornar para lá. Não nos lance no abismo, mas nos envie a manadas de porcos. Entenda, esta cidade é perímetro romano, e os porcos eram utilizados em sacrifícios a deuses estranhos. Roma, assim como a Grécia, eram politeístas. Eles acreditavam em deuses estranhos, e duas divindades eram cultuadas ali na região de Decápolis, mais precisamente em Gadara. A primeira divindade era o deus Dionísio, um deus romano, o deus do vinho, o deus da embriaguez, a mesma divindade que era cultuada em Éfeso. Por isso que Paulo vai dizer para os irmãos de Éfeso: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque os novos convertidos, durante a sua vida, cultuando a Dionísio, lá em Éfeso, se embriagava. Porque quanto mais embriagado, diziam eles, mais conectado com a divindade eles estavam. Aí Paulo faz o contraponto: se embriagados com vinho, vocês estão mais conectados com Dionísio, eu vos digo, enchei-vos do Espírito Santo, para que vocês fiquem mais conectados com Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais perto de Deus você chega. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais perto de Deus você se aproxima. A segunda divindade era Zeus, e estes porcos eram usados em sacrifício a essas duas divindades, a esses dois ídolos, a esses dois deuses estranhos. E eles dizem: nos enviem a manada de porcos. São 6.000 demônios, irmãos, uma legião. E o texto vai dizer que eram 2.000 porcos que estavam ali pastando. E Jesus envia esses demônios para a manada de porcos. E o texto diz que esses porcos se precipitaram no mar e morreram. Peça aqui em nome de Jesus. Aleluia. Quando os porcos se precipitam no mar e morrem, quem presenciou a libertação do endemoniado vai até os moradores da cidade e começa a espalhar o que havia acontecido. E o texto vai dizer, os 3 relatos, que por causa dos porcos, a população expulsa Jesus da cidade. Você acredita que tem gente que troca a presença de Jesus pela presença de porco? Tem gente que prefere ficar onde tem porco do que ficar onde tem Jesus. Tem gente que prefere a presença dos porcos do que a presença daquele que pode libertar o endemoniado. Tem pessoas se atribulando porque Jesus está libertando. Tem pessoas se atribulando porque Jesus está curando. Tem pessoas se atribulando porque Jesus está transformando as vidas. Tem pessoas se atribulando porque Jesus está fazendo obra. Porque eles preferem os porcos. Aleluia. Eles preferem os demônios. Haja vista, irmãos. Aleluia. É a nossa escolha onde congregar. A gente não está preocupado se Jesus está ali. A gente não está preocupado se tem a presença de Deus.
A gente não está preocupado se o centro do culto é Jesus, se o nome a ser glorificado ali é Ele. A gente não está preocupado se Ele aparece lá. A gente não está preocupado se Jesus pisa os pés naquele ambiente. A gente está preocupado se tem animação. Já falei isso aqui para você. A gente vira os termômetros do culto. A gente fica balizando o culto como se o culto fosse para a gente. E acredita, tem gente que entrou aqui e só veio só assistir o culto. Ela falou aqui no início do culto, não ia bater ponto. De hoje é domingo, eu vou lá bater ponto da igreja. E tem cultos que Jesus não recebe, irmãos. Porque tem cultos que é verdadeiramente a oferta de Caim. A oferta está perto, mas o coração está longe. A oferta está no altar, mas o coração está distante. A oferta está sendo depositada, mas o coração não está perto da oferta. Entenda, Deus quer a oferta com o teu coração e quer o teu coração com a oferta. Não adianta dizer glória a Deus com os lábios, mas o coração não adorar a Ele. Não adianta dizer glória a Deus com o corpo, mas o seu coração não declarar a sua adoração. Tem gente que prefere o ambiente onde tem porcos do que o ambiente onde Jesus é o Senhor. Aonde a centralidade do culto é dele. E o texto vai dizer que os moradores expulsam Jesus. Jesus foi lá resolver o pior problema deles, que era um endemoniado com 6.000 demônios dentro dele, que fazia algazarra na cidade. Ninguém conseguia ter paz, porque este homem endemoniado atribulava a cidade inteira. Entenda, o texto diz que os guardas iam prender, mas nem os guardas tinham poder sobre ele, nem a polícia, nem as autoridades constituídas daquela região tinham poder sobre ele. Mas chegou ali alguém que tinha poder. Chegou ali alguém que podia dominar a situação. Chegou ali alguém que veio para colocar ordem na casa. E quando Jesus começa a colocar as coisas no seu lugar, alguém diz: epa, aqui não. Entre no seu barco e volte para o outro lado. Faça o que você quiser do lado de lá, mas aqui não. Tem gente que, para criar porco, continuar alimentando os seus porcos, coloca Jesus para fora. Aqui não. Na minha casa não. Na minha vida não. Comigo não. Faça o que você quiser do outro lado. Agora aqui não. Eu não te dou autorização. Mas olha só que incrível. Quando Jesus entra no barco, o ex-endemoniado chega para Jesus e diz: deixa ele contigo. E Jesus diz assim para ele: não. Vai até a tua casa. Algumas traduções é vai até os teus parentes. Outras é vai até a tua família e conte tudo o que eu fiz a você. Tem gente querendo entrar no barco para atravessar o outro lado, para pregar o evangelho, sem nem ter ido até a sua família para pregar ainda. Irmãos, o primeiro campo missionário de um missionário não é o país estrangeiro. O primeiro campo de um missionário não é um outro estado. O primeiro grande campo de um missionário é na sua casa, é na sua família, é na sua parentela, é no meio dos seus. E para parente, para familiar, a gente não prega com a boca, a gente prega com a vida. Porque ninguém quer saber aquilo que a gente fala, mas sim aquilo que a gente faz. Tem gente que é especialista em falar e péssimo em fazer. E Jesus está dizendo: vai lá e mostra tudo o que eu fiz. Eles estavam acostumados a ver um
de si, possesso de demônios, nu, e o texto termina com ele vestido, consciente, lúcido, liberto, recebendo uma ordem: vai pregar para a tua família, vai pregar para a tua casa, vai pregar para a tua parentela. Tem gente querendo ganhar o mundo e não ganha o vizinho. Tem gente querendo ganhar o mundo e não ganha a família. Tem gente querendo ganhar o mundo e está perdendo o casamento. Tem gente querendo ganhar o mundo e está perdendo a si mesmo. Tem gente querendo ganhar o mundo e não consegue ganhar nem um colega de trabalho. Tem gente querendo ganhar o mundo, mas o seu comportamento não é mensagem de evangelismo para quem está perdido. Vai e prega para a tua família. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. J.I. Carson vai dizer que Jesus pagou para atravessar o mar da Galileia. É o que acontece hoje com o ferryboat em Salvador. Se você quiser ir até a ilha de Itaparica, você coloca ali o teu carro, ou se você não tiver automóvel, carro ou moto, você embarca ali a pé, paga, e vai ser feito a travessia até chegar na ilha. Gadara é uma ilha. E Jesus está atravessando até o outro lado para chegar em Gadara. E J.I. Carson vai dizer que Jesus pagou, e o valor que Jesus pagou foi 1 denário. Só que está Jesus e mais 12. Então Jesus não pagou apenas 1, Jesus pagou 13 denários. E aqui eu vou dar um clique, tá? Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguiram ser libertas ainda, porque quem está andando com Jesus não tem consciência de investimento no reino. Então tem gente lá do outro lado que não conseguiu ser alcançado ainda, porque não há recursos para que essas pessoas sejam alcançadas. E aqui agora eu vou falar com a minha igreja. Essa palavra não é para os visitantes, é para a minha igreja. Aqui na Proclamar acontecia uma coisa que fluía naturalmente. A gente dizia assim, ó: precisamos montar uma cesta básica para abençoar a família. Cada um vai trazer 1 quilo de alimento. A gente não conseguia fazer só uma cesta básica, não. Era 5, 6, 7. Aleluia. Porque tinha gente colocando denário para que a gente atravessasse até o outro lado e fosse libertar, fosse dar socorro a quem estava lá endemoniado, possesso, atribulado, ou sem condições de se manter. Você percebe que por falta do nosso investimento, tem pessoas lá do outro lado que não está conseguindo ser alcançada? Aleluia, Jesus. Ceia passada eu disse aqui: traz 1 quilo de alimento. E aí agora a tua consciência fala para você, porque no automático a mensagem já vai chegando, né, irmãos? E teu pastor não está dando indireta, não. Estou falando no microfone da igreja, no altar, publicamente. É direta mesmo, é olho no olho, é olhando para você. Você chega para mim e diz: precisamos evangelizar, pastor. Precisamos pregar, pastor. Precisamos ganhar alma, pastor. Precisamos ir até os endemoniados para libertá-los, pastor. Mas não tem denário. Aleluia. Não tem o teu investimento. Aleluia. Você não consegue trazer 1 quilo de alimento. Aleluia. 1 quilo de alimento. Para que aquele que está lá do outro lado consiga ser alcançado pelas mãos da igreja ofertando. Você está aí, irmão?
incrível é que nessa hora o glória vai embora. Queremos viver grandes experiências de libertação, mas ninguém quer entrar no mesmo barco aonde está Jesus para ir em direção até onde está o necessitado, para que ele seja alcançado. Olha para alguém perto de você, de pirraça mesmo. E diga assim, decida assim. Você está fora do barco ou dentro do barco? Você não falou para ninguém. Olha para alguém perto de você e diga aí. Diga assim, decida-se. Você está dentro do barco ou fora do barco? Tem gente que está fingindo que está dentro, mas está fora. Tem gente que está fingindo que está indo, mas não vai. Tem gente que está fingindo que está pregando, mas não prega. Tem gente que está fingindo que está evangelizando, mas não evangeliza. Tem gente que diz, eu amo almas, eu quero ganhar almas para Jesus. Tem gente que está fingindo, eu amo a obra. Aleluia. Mas não ama, irmão. Você não consegue fazer o investimento. Aleluia, Deus. Você não consegue aplicar os teus recursos. E o maior recurso dessa igreja aqui não é o recurso financeiro. Se a gente fosse depender dos recursos financeiros dessa igreja para fazer alguma coisa, e a gente vai se desdobrando, é cantina, é bazar, é rifa, para levantar recursos. Eu não estou falando de recurso financeiro apenas, mas o maior recurso de uma igreja é o recurso humano, é as mãos para fazer, porque a gente não pode ter recursos, mas as mãos que são colocadas no arado fazem as coisas acontecer. Olha para essa pessoa perto de você e diga, tem alguém lá do outro lado esperando por você. A gente diz, vamos fazer o sopão, e é uma luta, é uma resistência, é uma dificuldade. Quem me dera estivéssemos na nossa completude aqui, estamos em poucos irmãos, mas quem me dera estivéssemos em toda a completude da igreja. Quem me dera. Tem gente possessa do outro lado, mas não pode ser alcançado, porque você finge entrar dentro do barco, mas não entra. Você finge que está dentro do barco, mas não está. Jesus está indo, ele e os 12, até o outro lado, para alcançar apenas, irmãos, 13 pessoas, para alcançar apenas um homem. Estamos em evangelismo, e se a gente alcançar uma alma, já é suficiente. Óbvio que nós não pararemos até saquear o inferno, óbvio. Mas se alcançarmos uma alma, estamos no lucro. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. É bíblico, está na palavra do filho pródigo. Uma alma perdida vale mais que o mundo inteiro. E a pergunta que eu te faço é: quanto vale a sua disposição para atravessar? Quanto vale a sua disposição para investir? Quanto vale a sua disposição para libertar alguém? Quanto vale a sua disposição para que alguém conheça a Jesus? Quanto vale a tua disposição para que a presença de Jesus alcance aquele que está em tribulação? Quanto vale? A gente ouve o louvor e diz: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. E a gente enche a boca. Mas quando Jesus diz: é agora, entrar no barco, deixa eu enterrar primeiro o meu pai. Deixa eu primeiro ir até a cega, porque eu fiz um plantio e preciso colher. Deixa eu primeiro terminar a faculdade. Deixa eu primeiro passar no vestibular. Deixa eu primeiro passar no concurso público. Deixa primeiro chegar a minha aposentadoria e eu vou ter todo o tempo do mundo para fazer.
dele: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. De Deus. Eu sei que essa parte é chata da mensagem, tá? Aleluia! Vocês estão acostumados a todo domingo ouvir sobre milagre, bênção, sobre vitória. A gente precisa descobrir alguns segredos que movem o coração de Jesus para o que ele está fazendo. É Deus. Glória a Deus. A gente precisa descobrir alguns segredos para o que Jesus está processando para o nosso tempo, para a nossa igreja, De para ampliar a Deus. nossa visão, para alongar a nossa caminhada. E sabe qual é o maior problema? É que eu não sei, irmãos, a gente tem uma habilitação para apontar o que não é feito e não tem a mesma disposição para fazer o que não está sendo feito. É Deus. Como é isso? A gente sempre diz: ninguém faz. Só que ninguém é ninguém mesmo, nem tu. Aleluia. Vou repetir: a gente diz ninguém faz, mas ninguém é ninguém mesmo, nem tu. Aleluia. Porque a gente acha que ninguém é ninguém os outros. Só que ninguém, se ninguém faz, é porque você também não faz. Você está aí? Eu gosto tanto desse silêncio. Glória a Deus. Que a gente dá uma guinada e a gente vai refletindo, né? Aleluia. A gente quer sempre ser aquele que recebe e nunca aquele que dá. Sempre aquele que é ofertado e nunca aquele que oferta. Sempre aquele que é curado e nunca aquele que cura. Sempre aquele que é transformado e nunca aquele que transforma. E a gente fica colocando as nossas dificuldades diante de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: sabe por que para algumas pessoas a vida sempre está apertada? Porque o que te aperta são as desculpas que você dá para Deus para não fazer o que Ele te pediu para fazer. De Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Então você vai viver uma vida apertada. Você mesmo se aprisionou com aquilo que você colocou como impedimento para a execução da vontade de Deus na sua vida. Você mesmo se aprisionou. Você mesmo está amarrado e enrolado com aquilo que você mesmo criou como desculpa. Aleluia. Mas nesta noite, Deus fará conosco o que fez com Moisés, com Josué, com Gideão, com Isaías. Um disse: sou pesado de língua. O outro disse: eu não tenho capacidade. O outro disse: os meus lábios são impuros. O outro disse: minha família é menor, eu estou na menor tribo, a menor casa é a minha, e eu sou o menor da casa do meu pai. E Deus rompeu com as desculpas. Aleluia. Aleluia. Deus destravou a desculpa desses homens. E cuidado com aquilo que você bota como desculpa, tá, irmão? De Deus. Deus tem um hábito de resolver toda a desculpa que a gente dá para Ele. Você está aí? Glória a Deus. Então entre no barco. Aleluia. Tem um gadareno lá do outro lado para a gente libertar. Você está aí? Então entre no barco. Porque tem alguém lá do outro lado para ser alcançado pelo amor do Evangelho. Você está aí? Então entre no barco, porque tem alguém lá do outro lado pronto a ouvir uma palavra que levanta. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente concluir, o texto diz que quando Jesus colocou os pés ali, o endemoniado vem correndo no cemitério e se ajoelha aos pés de Jesus. Mas o texto vai terminar dizendo que os mesmos que viram ele de joelho endemoniado, agora também está vendo ele assentado Glória a Deus. aos pés, está no texto, assentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensinar.
Uma hora ele está endemoniado de joelho. Depois que Jesus o liberta, ele agora está liberto, sentado, Aleluia. ouvindo Jesus ensinar. Só quem foi liberto sabe o valor de estar sentado para ouvir. Só quem foi alcançado sabe qual é o valor de estar aos pés de Jesus. E só quem recebeu o milagre dele sabe o que é permanecer aos pés dele. Entenda, a libertação começa de joelho nos pés. Aleluia! Mas o discipulado continua assentado nos mesmos pés aonde foi liberto. E por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque tem pessoas que foi liberto aos pés, mas não permanece sentado aos pés para ser discipulado. Tem pessoas que foi nos pés de Jesus que recebeu libertação, mas dizem assim: não preciso mais. Já foi feito o que tinha que ser feito, a porta já se abriu, ele já operou milagre, a família está transformada, mas o gadareno está nos ensinando que tudo que começa nos pés de Jesus deve permanecer aos pés de Jesus. Se você foi liberto nos pés de Jesus, tem que permanecer aos pés de Jesus. Você percebe que esse texto é o texto dos pés? E Jesus pisou em Gadara. E o endemoniado se ajoelhou aos pés de Jesus. E depois de liberto, ele se assentou aos pés de Jesus. É o texto que mostra os pés de Jesus. E nos pés de Jesus tem libertação. Nos pés de Jesus tem autoridade. Nos pés de Jesus tem provisão. Nos pés de Jesus tem alcance. Nos pés de Jesus tem milagre. Nos pés de Jesus tem cura. Nos pés de Jesus tem discipulado. Nos pés de Jesus tem crescimento. Nos pés de Jesus tem desenvolvimento. Não saia dos pés de Jesus. Não saia dos pés de Jesus. Aleluia! Eu quero te convidar a se colocar de pé. Deixa eu orar pela sua vida. Glória! Glória! Jesus é lindo! Aleluia! Feche os seus olhos. Aleluia. Pai, ao ouvir a Tua palavra esta noite, nós estamos refletindo o quão desastroso é a Tua presença pairar em um ambiente e a gente não ter sensibilidade para sentir. Quão desastroso é saber que até os demônios sentem a Tua presença onde Tu estás, mas nós temos dificuldades para sentir. Aleluia. E o templo é reflexo do quarto de oração. Porque tudo aquilo que a gente traz para o templo é o que a gente deixa no quarto de oração. E se a nossa adoração está tão complexa, tão complicada no ambiente do culto, é porque o nosso quarto de oração não vai bem. A nossa comunhão contigo no quarto não vai bem. Aqueles que estão distantes do altar é aqueles que não fizeram da sua cama o altar. Eles não conseguem reconhecer a importância do altar, porque não tem um altar individual e exclusivo para sentir a tua presença. Mas nesta noite a tua palavra tocou nossos corações e nós não queremos viver insensíveis à tua presença. Nós queremos te sentir aonde tu estás. Nós queremos te sentir aonde tu se manifesta. Nós queremos te adorar aonde o teu nome é invocado. Nós queremos glorificar aonde o teu nome é glorificado. Nós queremos louvar aonde o teu nome é louvado. Aleluia! Não nos deixe insensíveis. Oh, glória a Deus! Não nos deixe insensíveis. Aleluia! É uma tragédia, Senhor, para nós ainda termos os olhos secos. É uma tragédia para nós não termos marcas nos nossos joelhos.
É vergonhoso para nós estarmos insensíveis ao ponto de não sermos impactados pela tua voz. É desastroso. Mas nesta noite nós te pedimos, Pai, restaura o nosso coração. Restaura a nossa vida, restaura a nossa intimidade. Nos torne sensíveis à tua presença, sensíveis à tua mão, sensíveis ao que o Senhor está fazendo. Quanta gente fora do barco. Quanta gente dizendo vai, ao invés de dizer vamos. Quanta gente dizendo faz, pastor, ao invés de dizer vamos fazer, pastor. Quanta gente dizendo prega, pastor, ao invés de dizer vamos pregar, pastor. Quanta gente dizendo ora, pastor, ao invés de dizer vamos orar. Alcança as vidas, pastor, ao invés de dizer nós, igreja, vamos encher o barco, vamos atravessar até o outro lado. Sabemos que terá tempestade, terá dificuldade, coisas para atrapalhar a nossa chegada, mas nós chegaremos lá, pregaremos, libertaremos, faremos a obra, iremos contribuir, iremos executar aquilo que o Senhor está nos ordenando. Coloca este sentimento no coração da tua igreja, Senhor. Coloca este sentimento no coração dos teus filhos. Que o teu altar não vire a banca dos pedidos, aonde a gente só vem pedir, 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 pedir. Mas que o teu altar seja um lugar onde as missões são entregues. Está aqui, vai lá e faz. Está aqui, vai lá e trabalha. Está aqui, vai lá e prega. Está aqui, vai lá e ora. Está aqui, vai lá e liberta. Está aqui, vai lá e cura os enfermos. Está aqui, vai lá e pastoreia o rebanho. Que o teu altar se transforme no ambiente onde a missão é dada aos teus melhores soldados. Em nome de Jesus. Obrigado por este culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus filhos. Obrigado por este ambiente onde nós somos discipulados, confrontados, movidos da nossa estagnação e impulsionado a cumprir a tua vontade e o teu propósito sobre as nossas vidas. Amém. Graças a Deus. A maior dificuldade do homem, o que faz o homem cair, levantar, ter dificuldades na sua caminhada, é simplesmente, irmãos, não encontrar o seu propósito. Quando a gente não encontra o nosso propósito, a gente fica se embolando na vida. Aleluia! Vai se embolando. Mas quando a gente encontra o nosso propósito, as coisas ficam mais fáceis. Qual é o seu propósito? Essa é uma pergunta que todo crente deveria fazer. Senhor, para o que eu nasci? A pergunta é, para o que eu nasci, não é por quê. Você pergunta de depressivo, por que eu nasci? Mas para o que eu nasci, qual é o teu propósito? E você vai perceber que a vida fica mais leve. O fardo fica mais leve. Aleluia! A vida fica mais tranquila. E a gente encontra a nossa utilidade naquilo que Deus nos estabeleceu. Você está aí? Então está na hora de você começar a perguntar a Deus qual é o propósito dele. E para que você nasceu. Porque chamado, irmãos, não vem do altar. Chamado não vem de uma profecia. A profecia apenas confirma aquilo que Deus já fez dentro do útero da tua mãe. O profeta Jeremias diz: desde o ventre da tua mãe eu te chamei, e as nações te estabeleci por profeta. Chamado vem do útero. O altar apenas confirma. Não está na hora de você perguntar para Deus: para quê? Glória a Deus. Para quê Ele te chamou? Aleluia.
Amém, irmãos? Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Os irmãos que eu for chamando aqui na frente, vai vir aqui na frente rapidinho. Amém? Vou dar a mesa apostólica para os irmãos e o restante segue esse caminho. Nosso irmão Edis, nosso irmão Evandro, Felipe Castro, Pastor Feliciano, Lucas, Vovô Vigílio. Amém? Aleluia, Deus. Dani de Jace, nossa irmã Jéssica e a nossa irmã Roberta. Amém? Vai ficar aqui na frente, esses irmãos que eu chamei. E o restante, vou dar a bênção apostólica e vocês vão seguir caminho. Nosso irmão Marcos também. Marcos. Amém? O restante dos irmãos, que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a consolação do Espírito Santo estejam com todos e sempre eternamente. Você diz? Amém. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém?